Hoje é dia 15, domingão, e esse é o nosso quarto editorial do dia. O último, porém não menos importante, encerrando aqui esse domingão, né, para amanhã a gente começar a ralar logo cedo, né, para pagar as viagens do Lula. É o seguinte, a gente precisa entender o que tá rolando na política. Eu sempre brinco com vocês que 2026, né, tá a todo vapor. O Kassab comemorou uma nova pesquisa que foi liberada e parece que ele já aposta num candidato próprio. E não é Tarcísio de Freitas. Entretanto, a centro-direita começa a mirar o Tarcísio de Freitas com outros olhos. Talvez o Tarcísio seria incontrolável demais. E isso começa a incomodar um pouquinho. Nós vamos fazer análise dessa matéria do jornal Metrópole. E aí, sabe quem começa a despontar como a grande estrela desse cenário? Pois é, aliados veio um caminho para Michele Bolsonaro chegar até o Planalto. Esse grupo tem uma avaliação de que sim, vale a pena apostar em Michele Bolsonaro. Por outro lado, nós vamos falar também, segundo a matéria do Estadão, da regulação. Agora, já não basta mais regular as redes sociais, não. O Barroso defende a regulação da inteligência artificial também. Afinal, se a inteligência artificial não tiver a foice e o martelo na mão, para que serve essa inteligência artificial, não é? Afinal, desagrada ao modelo chinês que nós tanto temos orgulho. Outro ponto também que nós vamos falar é sobre o Mauro Cid. O advogado do Mauro Cid deixou tanto o Alexandre de Moraes quanto o Paulo Gonet possessos depois do que ele disse sobre a questão da viagem da família do Mauro Cid, a ordem de prisão para o Paulo Gonet. Pois é, ele falou um palavrão aqui para o Paulo Gonet. Parece que o Mauro Cid está começando a tomar coragem para ligar um foda, né? E deixar o negócio seguir, ou seja, expor ali algumas coisas que estão incomodando. O Mauro Cid sentiu que é o momento dele abrir a boca, falar de perseguição. Será que a gente pode ter reviravolta nesses próximos dias? A gente vai falar sobre isso também. Outro ponto que a gente vai discutir é a vergonha que a princesa do Japão fez nós brasileiros passarmos. Ela veio ao Brasil, teve com o Tarcísio, né, um evento bonito, teve com o Lula também. Pois é, mas viajando no Brasil em classe econômica. Pois é, isso deu uma repercussão tremenda, né? Ainda mais, enquanto alguns, né, representantes da República se acham maiores do que monarcas, tem aviões, jatinhos particulares, a princesa do Japão mostrando, né, o que realmente um líder que se preocupa com o seu país, com o dinheiro do pagador de impostos tem que fazer. Mas é Japão, né, gente? Vamos lá, outro ponto. Vou ter que parabenizar a matéria do Estadão, né? Ultimamente o Estadão vem acertando muitas pautas e a gente vai falar sobre isso, inclusive, né, sobre o Exército Brasileiro, sobre o aumento significativo, né, de embates, de combates, né, que estão acontecendo aí no mundo nos últimos anos. 2024 foi um dos anos mais violentos. E o que está acontecendo com o Exército Brasileiro? Nós vamos falar sobre isso, tá? Então deu para vocês perceberem, né, que é um editorial bem completinho para vocês. Então não esqueçam de inscreverem-se no canal, tá? Se inscrever, curtir, compartilhar. É sempre importante, né, que você compartilhe com as pessoas. Vai lá, hoje é domingo. Assusta a véia, vai. Assusta a sogra. Manda para ela e fala: ô sogra, olha só, você tá nas páginas policiais, olha o que o Sandro falou de você lá no finalzinho, né? Você tá numa matéria policial. Ela vai ficar doida, né? E ela vai assistir até o final, tá bom? Brincadeira à parte. Inscreva-se também, bora bater nossa meta. 2 milhões de seguidores, a gente chega lá, beleza? Então vem comigo, vamos de matéria que eu sei que você tá aqui por isso. Bora pra cima? Vamos lá, pessoal, começando com essa matéria aqui do Infomoney. Vamos lá, você que é do Paraná principalmente, mas você que é brasileiro como um todo, porque interfere você no Brasil, né, como um todo. Matéria da Infomoney: empate de Ratinho Júnior com Lula anima projeto de Kassab à presidência. Pois é, o Tarcísio tá aquela de vai, não vai, né, mais ou menos,
menos, não sei se eu vou, não sei se eu vou. Tá com os dedinhos cruzados, torcendo pro Bolsonaro continuar inelegível pra ir, né? Mas fica naquela, ai, não posso, não sei. Então tá nessa aí. E aí, o Ratinho Júnior já falou, né? Se o Tarcísio não for, eu quero. E o Kassab tem a aposta de que o Ratinho Júnior seria um ótimo nome. E aí, você que é do Paraná, principalmente, que tá me assistindo, se puder opinar. E aí, daria Ratinho na cabeça? Por quê? Porque eu não acredito muito nessas matérias, não. Eu acho que até um cachorro caramelo ganha do Lula. Se não ganhar, é porque o brasileiro merece se... Merece. Você sabe do que eu tô falando, né? Porque se o povo brasileiro ainda prefere o Lula em relação a nomes como Tarcísio, nomes como Ratinho, nomes como o próprio Caiado, eu prefiro votar no Caiado do que no próprio Lula. Se bem que o Caiado anda dando umas lambançadas, né? Agora veio dar título goiano pra Toffoli e Gilmar Mendes. Aí sacaneou, né? Foi pro fundo do poço. Foi pro fundo do poço. Mas olha essa matéria. O empate técnico entre o governador do Paraná, Ratinho Júnior, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em pesquisa de segundo turno, animou o presidente do PSD, o Gilberto Kassab, que tem reforçado a ideia de lançar uma candidatura própria à presidência em 2026. Kassab vê Ratinho Júnior como o principal nome do partido, especialmente caso o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, não concorra. Aliados de Ratinho Júnior não descartam o apoio de Bolsonaro devido à amizade com o apresentador Ratinho, pai do governador. Com o próprio Ratinho também, Bolsonaro tem um bom alinhamento com ele. A grande questão é a seguinte: se o Tarcísio se lançar, todo mundo vai fechar com o Tarcísio. Isso aí é fato. Tá? Não tem choro nem vela. Escuta aqui o vídeo, né, que foi publicado aqui, ó, Economester, tá? Que é o nome do perfil. E olha o que ele falou aqui. Contar um bastidor da política brasileira que o mercado financeiro está de olho e tem potencial para fazer a bolsa rasgar. Bolsonaro teria acabado de sinalizar um movimento que pode mudar toda a história das eleições de 2026. O negócio é o seguinte: segundo a Veja, emissários do ex-presidente levaram a mensagem que ele agora topa apoiar uma chapa presidencial com Tarcísio de Freitas e Michele Bolsonaro como vice. Esse já era um cenário que era comentado nos bastidores do mercado. Mas agora essa notícia surgiu depois de um encontro reservado no domingo entre um assessor político do Bolsonaro e 2 ministros do STF. O tema principal dessa conversa era a prisão do ex-presidente e a lei da anistia, mas a revelação que realmente impactou foi essa mudança radical no tabuleiro político. E agora eu te explico por que essa chapa é extremamente poderosa. Michele seria capaz de puxar votos decisivos de bolsonaristas raiz, mulheres e evangélicos. Enquanto isso, Tarcísio traz um apoio crucial do mercado financeiro, empresários e do centro político. Ou seja, essa é uma combinação que une popularidade e credibilidade econômica, praticamente um bilhete dourado para uma candidatura forte e altamente competitiva. Eu posso te garantir que o mercado ama essa ideia. Uma chapa assim teria grandes chances de vitória e seria extremamente positiva para ativos brasileiros. Isso significa, na prática, queda do dólar, juros mais baixos e bolsa disparando. Afinal, empresas da bolsa brasileira estão extremamente descontadas por causa da incerteza política e econômica. Poderiam, enfim, destravar um valor bilionário represado há anos. Logo, essa chapa pode ser o gatilho que os investidores esperam desde o fim do governo Temer / início do governo Bolsonaro. Com apoio popular e institucional forte, Tarcísio e Michele poderiam garantir ampla governabilidade no Congresso e no Senado. Na prática, isso viabilizaria ajustes fiscais profundos, privatizações e projetos massivos de infraestrutura com capital estrangeiro. Agora, por que Bolsonaro toparia um cenário como esse? Com aliados no poder, ele ganharia tempo e proteção jurídica e política, afastando uma ameaça de prisão de longo prazo. A verdade é, se isso avançar, o Brasil pode ter uma eleição com impactos gigantescos no mercado financeiro. Eu aposto nessa chapa, tá? Eu acredito que deixar o Tarcísio sozinho, sem alguém, né, de backstage, sem Eduardo Bolsonaro ou sem a Michele Bolsonaro, seria burrice do Bolsonaro. Mas eu aposto que essa chapa é interessante. Agora, o que acontece? O centrão, né, o centro-direita ali, é um tanto quanto preocupado com o Tarcísio. Tarcísio é visto como independente demais pela centro-direita, né? Ou seja, com muito vínculo ao bolsonarismo e também, né, com alguns pontos, né, ideais que não iam fazer ali o tomar lá da cá, aquilo ali, né? O que eu duvido, sinceramente, eu duvido. Eu acho que o Tarcísio, a gestão dele vai ser o que ele tá fazendo em São Paulo. Acho que não vai mudar do que tá sendo em São Paulo,
Tá? Não é aquela maravilha, não é a última Coca-Cola, mas se bem que ele está sofrendo o impacto desse governo federal também, mas eu acredito que o governo Tarcísio não seria ruim, não. Tá? De forma alguma seria ruim. Não é a chapa dos sonhos. A chapa dos sonhos, né? Mas chapa dos sonhos é uma chapa que vai ter algumas, vamos dizer assim, algumas falas mais duras, se é que você me entende aqui. Mas o Tarcísio de Freitas, eu acredito que é uma chapa que pode vingar, né? Que pode bingar aí. E aí, por fim, aliados veem um caminho para Michele Bolsonaro, para a própria Michele, ser o nome para o Planalto também, né? A avaliação de um grupo de aliados do Bolsonaro é de que, por nunca ter ocupado um cargo eletivo, Michele não teria apoio político para ser a cabeça da chapa nesse cenário. O melhor seria ela ser vice do Tarcísio de Freitas. O atual governador de São Paulo é o favorito do Centrão, do mercado financeiro e de parte dos bolsonaristas para ser o candidato de Bolsonaro que está inelegível para o pleito do próximo ano. Caso aceite ser vice de Tarcísio, Michele abriria espaço para outro aliado de Bolsonaro disputar o Senado pelo Distrito Federal, vaga pela qual a ex-primeira-dama é cotada originalmente. Então eu acho que o desenho está se formando. Eu acho, de certa forma, que o Bolsonaro tem que já jogar, olha, se o nome não for o meu, o plano B é fulano e fulano. Eu acho que o Bolsonaro já tinha que jogar a carta. Ficar nessa de, ai, não, vai ser eu vou vencer o sistema. A gente já viu esse filme. Tá? A gente já viu esse filme e aí o resultado é essa sexta-feira 13 que a gente tá vivendo. Vamos lá, pessoal. Bora falar dessa matéria do Estadão. É o seguinte. Barroso defende regulação de inteligência artificial. Olha só, até o chat GPT tá na mira. Agora, tadinho do GPT, gente. E diz que o STF não está legislando em processo sobre redes sociais. Tá não. Segundo o presidente do STF, é preciso regular a inteligência artificial para proteger direitos fundamentais como a privacidade, a liberdade de expressão e a autonomia cognitiva. Ah, sério, né? Olha, o André Marsiglia se manifestou sobre isso aqui, ele escreveu o seguinte, ó. O STF julga algo constitucional ou não, mas não cria regras quando considerar algo inconstitucional. Essa tarefa é do legislador. O Barroso diz que não legisla porque a corte foi chamada a dizer que o artigo 19 era inconstitucional, mas criar regras a partir de então foi legislar sim. E sim, cara. Não adianta discutir, não adianta debater. O problema é que o STF está criando regras draconianas, riscos evidentes. Porque o problema, e aqui eu vou colocar um vídeo da Madeleine Laxo para mostrar isso para vocês, o problema não é só o STF, é o vesquício que vai cair para os juízes estaduais, para os juízes federais, que vão começar a calar a gente à torta e à direita. Escuta o que a Madeleine falou aqui, ó, sobre, teve um juiz que deu uma ordem que é possível os caras tirar o Mercado Livre e a Amazon do Brasil. Imagina o impacto disso na caneta de um juiz. Pedido para retirar do ar em sigilo, ou seja, sem informar os usuários, Amazon e Mercado Livre. Não do STF, de juízes em geral. O país não gosta de liberdade de expressão. Os nossos deputados que foram defender a liberdade de expressão nos Estados Unidos votaram a favor da lei antipiadas, que é o que justifica a prisão de 8 anos do Léo Lins. Só que mais do que isso, mirando na censura, vão atingir outras coisas da internet também. Olha, tem uma coisa que aconteceu no AI-5, uma fala do Pedro Aleixo, que no AI-5 foi o único a votar contra o AI-5, e ele dizia uma coisa: o que me preocupa não são os generais, é o guarda da esquina. E o que me preocupa nessa votação não é o Supremo, são os demais juízes. Quem não se lembra de 10 anos atrás, quando o juiz da comarca do não sei onde, por causa de uma coisa que ele não entendeu, derrubou o WhatsApp do país. Na época, o WhatsApp era só serviço de mensagem. Hoje é marketplace, você paga, você recebe, você administra grupos. Você destrói a vida financeira, profissional, social de milhões de brasileiros que não estão cometendo crime nenhum porque um juiz decidiu.
Pedido para retirar do ar em sigilo. Vamos lá. Porque um juiz decidiu, né, com a sua caneta e com seu amplo e restrito poder, que uma plataforma inteira tem que tirar do ar porque uma mensagem que tá lá, uma informação que tá lá, não agrada. E Brasil é esse, né? Então, assim, tem que ter um debate amplo, restrito, assim como o Marco Civil da internet foi, né? O Ronaldo Lemos, que é o advogado que debateu isso, ele prestou uma entrevista há poucos dias atrás. Eu conheci o Ronaldo Lemos em Araguari, tá? Minas Gerais. E aí, cara, numa palestra na IMEPAC, eu também formei na IMEPAC, junto com ele. Cara, é insano. Teve todo um debate da sociedade, teve toda uma discussão, teve anos de debate para juízes chegarem e falar: a extrema-direita está crescendo, vamos tirá-la daqui. Plup, tiramos. Acabou o artigo 19. Todo o debate, todos os anos de discussão, todo, né? O poder dado à Constituição para o legislador entender que o artigo 19 era daquela forma, ou seja, não dá para você tirar materiais da internet sem uma decisão judicial, é inevitável, a todos é garantido, em processo administrativo e judicial, a ampla defesa e contraditório, menos postagem nas redes sociais. Para, né? Vamos lá, pessoal, vamos falar do Mauro Cid. Mauro Cid tá dando trabalho pro Alexandre de Moraes. É um menininho que tá dando trabalho, né? Custou o Alexandre de Moraes arrumar pra dar uma prensa nele pra virar delator. E agora que consegue, o menininho tá dando trabalho pro Moraes, aí não pode dar pro trabalho pro Moraes não, Mauro Cid. Olha só, o advogado do Mauro Cid diz que não deve explicações sobre viagem da família. É óbvio que não. E manda a PGR, abre aspas, e se danar, fecha aspas. Foi igual a Janja aqui. Fuck you, PGR, né? Fez igual a Janja pro Elon Musk, o Hélio Mosca, né? É o seguinte, matéria da Folha de São Paulo. O chefe da equipe de defesa de Mauro Cid, o advogado César Bittencourt, afirmou que o tenente-coronel não deve explicações sobre a viagem de sua família aos Estados Unidos e disparou contra o procurador-geral da República, Paulo Gonet. Dane-se o PGR. A vida do Cid segue indiferente à existência do processo, escreveu Bittencourt, a Folha de São Paulo. Cara, na verdade, acabou a vida de quem tá na mira disso aí, né? Da família. Tipo assim, as decisões que a gente tá vendo, de tão arbitrárias que são, pegam, né? Vamos pegar um exemplo da Carla Zambelli. Pega o perfil do Instagram do filho menor dela e tira. Deixa eu explicar. Quando você comete um ilícito, você cometeu um crime. Invadi ali, coloquei uma ordem de prisão no CNJ, prenda Xandão. Foi o que a Carla Zambelli supostamente fez, né? É o que o STF decidiu que ela fez, agora com trânsito em julgado, né? Se o tribunal é legítimo ou não é, aí já são outros 500, tá bom? Mas é o seguinte, vem a Zambelli, cometeu lá o ilícito, cometeu o crime. Hoje o Flávio Bolsonaro deu uma declaração sobre a Zambelli. Não, ela cometeu o crime sim, só que as penas são absurdas, desproporcionais e o tribunal não é legítimo. Foi o que disse, o juiz não é legítimo, foi o que disse o Flávio Bolsonaro. Beleza, a Carla Zambelli cometeu o crime. Cometeu o crime? Vamos dizer que sim. Vamos aplicar a ela a pena. O que são as penas? Vamos aplicar para ela a seguinte pena. Prisão. Vamos aplicar uma multa altíssima aí, acho que são 2 milhões de reais, não sei, a multa para Zambelli. E aí esse negócio de vamos tirar a rede social dos caras é inovação, né? Isso não tá na lei, isso é coisa que surgiu da cabeça de juiz agora, né? Principalmente por quê? Porque é de direita, porque se for de esquerda não tira. Então vamos tirar a rede social. É pena da Carla Zambelli. Aí pega um cara que não teve ampla defesa, contraditória e que é menor de idade, que é o filho, e a mãe da Carla Zambelli também. Vai lá e tira a rede social. Ou seja, é parte do cumprimento da pena a retirada da rede social. O que já é absurdo por si só, né? Não faz o menor sentido. Mas é parte do cumprimento de pena que alcançou terceiros. Agora, no caso do Mauro Cid, vamos lá, no caso do Mauro Cid, o Mauro Cid, ele é o investigado, ele é o delator, ele tá em liberdade, a família dele não pode viajar mais.
A família do Mauro Cid está sob o monitoramento da PN na viagem da família do Mauro Cid. Manda prender o Mauro Cid, manda prender o Gilson Machado. E o Gilson Machado, por quê? Porque ele foi pedir um passaporte pro pai. E aí, presume-se, cara, quanto a justiça se tornou frágil. Meu Deus, né? Ou seja, não, agora... Ah, não, mas se ele foi na embaixada de Portugal, só pode ter sido para isso. Vamos prender. Gente, justiça numa democracia não se faz assim. Lá na Venezuela, talvez. Mas numa democracia, não deveria ser assim de jeito nenhum. Mas de jeito nenhum mesmo. Vamos lá, né? Que orgulho que a gente tem do povo brasileiro, né? Do presidente do Brasil que viaja. Agora quer melhorar o Aerolula, você lembra? É porque agora não tem dinheiro, mas já achava que o Aerolula já era pouco. Janja em hotéis bilionários. E aí vem uma princesinha lá do Japão para passar vergonha todo e qualquer brasileiro, né? Passageiros registram a princesa do Japão em voo doméstico no Brasil. Abre aspas. É linda, parece uma boneca. Fecha aspas. Em visita oficial ao Brasil, a princesa japonesa Kako de Akishino está em visita oficial para celebrar os 130 anos de relações diplomáticas entre o Brasil e o Japão e foi flagrada em um voo para o Mato Grosso, né? Voo comum, comercial, econômico. Aí é aquele negócio, né? Celebra os 150 anos, né? 130 anos de amizade, até um grupo como o Hamas, Hezbollah ir lá e atacar o Japão e o Japão se defender. Aí já acabou a amizade também, né? Enquanto representantes de uma república viajam como monarcas, representantes da monarquia viajam como uma plebeia. E aí, matéria da Veja que princesa japonesa viaja de classe econômica no Brasil e visita o UNB. Ela está no Brasil para as comemorações dos 130 anos da relação diplomática. No Brasil, né, os representantes têm um privilégio, é uma casta, é uma turma que, assim... para você ter noção, circula aí a informação, eu não tenho os dados corretos para te dizer, mas de que a Suprema Corte Brasileira ela é mais cara do que a realeza britânica, ou tá equiparável, alguma coisa assim. Cara, como é que um país desse pode ir para frente? Não tem como. Se não combater super salários, se não combater os gastos públicos exacerbados, se não combater o sujeitinho que tá lá, ganha, acho, não sei quantos R$1.000 só para puxar a cadeira para um sujeito sentar, tem que largar de ser otário o povo brasileiro e bancar esse tipo de gente. Ah, pelo amor de Deus, é uma vergonha, né, o que o Brasil está se tornando. Vamos lá, pessoal. Matéria do Estadão. Vamos começar dando parabéns. Ó, o que tá tendo, né? Tá tendo de gente sem vergonha defendendo aí esse grupo do Irã e atacando Israel. Não é pouco. Gente sem vergonha da mídia, né? Olha só o que diz o Estadão. O programa nuclear iraniano é uma ameaça existencial a Israel e, por isso, é um alvo legítimo. Ademais, interromper a escalada nuclear do Irã será um alívio para o mundo. Não sei quem escreveu, mas tá de parabéns. Israel exerce o direito de se defender. O ataque israelense contra o Irã na madrugada de 3 de junho deve ser compreendido pelo que é um ato preventivo de legítima defesa e um serviço à segurança regional e global. Parabéns ao Estadão, né? Tá faltando jornalista de verdade que faz matérias como essa. Para você ter uma noção, para você acordar, o que mais tem, né? É ativistazinho aí, inclusive aqui no Brasil, defendendo o Irã, defendendo... porque Israel é mauzão, salve a Palestina, Free Palestine. Essa turminha de Instagram sem vergonha, tá? Mas na hora H, na hora de pegar o passaportezinho, quer visitar a Disney. Não, mas prefere ir passear em Israel do que ir passear lá na Palestina. Ninguém vai visitar os coitados do Irã, né? Lá no Irã ninguém vai. Você já viu alguém aí orgulhoso falando, não, eu vou visitar o Irã para conhecer? Não vai. Tá todo mundo querendo ir para os Estados Unidos,
para a Europa, né? Mas na hora de postar no Instagram, esses merdinhas estão todos lá. Não. Genocídio israelense. Bando sem vergonha, né? O mundo está passando por um momento difícil. Desde 1946, que o mundo não registrava tantos conflitos armados. 2024 foi o quarto ano mais sangrento desde o fim da Guerra Fria. E a tendência é piorar. A África continua a ser o continente mais afetado, com 28 conflitos envolvendo pelo menos um país, seguida da Ásia, do Oriente Médio e da Europa. Então, olha só, a África tem 28 guerras, depois tem a Ásia com 17, o Oriente Médio com 10, a Europa com 3 e 2 das Américas, né? Estão aqui, que são no período de 1946 a 2024, né? Que tiveram, né, embates e guerras aí. O que a gente tem, né? A gente tem um momento em que é hora de se proteger. A Europa começa a corrida armamentista. E aí vem a Érica Gorga, doutora Érica Gorga, e ela faz a seguinte análise aqui sobre o exército brasileiro. Aumentaram as guerras no mundo. Enquanto todos os países se preocupam em fortalecer as suas forças armadas, no Brasil, a justiça, né, entre aspas, se dedica a destruí-las. Porque estamos sempre na contramão do mundo? Não há mais justiça no Brasil e também não há mais forças armadas. Estamos meramente à mercê da piedade e da dó dos nossos inimigos, né? E do dó dos nossos inimigos. E, gente, as Forças Armadas brasileiras, eu tô impressionado com o que tá acontecendo. Eu já falei num outro editorial hoje, né, sobre as Forças Armadas brasileiras. É impressionante o que tá acontecendo. É chocante. Literalmente chocante você enxergar o que está acontecendo com as Forças Armadas brasileiras. Né? Assim, a gente observa um nível, né, de desmonte das Forças Armadas. A gente observa uma humilhação dos generais. A gente vê os generais que estão lá no poder, os comandantes sendo coniventes com a humilhação pública de generais. Aquele caso do Mauro Cid, por exemplo, né, se você me perguntar, e o Mauro Cid, Sandro, é um traidor? Não é não. Se eu tivesse com a minha família na mira, não sei se o Mauro Cid ia fazer diferente. Muito mais traidor é quem está do exército vendo isso acontecer e falar, não, vamos buscar contraprova aqui e vamos desmentir isso aí, né? Mas enfim, cada um do seu cada um, né? Vamos lá. Notícia vindo direto também do Oriente Médio, né, da guerra de Israel, que está chamando a atenção agora. Matéria do Apolo Brasil. Cientistas em Teherã, estatais iranianas, dizem que subiu de 6 para 14 o número de cientistas do programa nuclear do Irã mortos em ataques israelenses. Parte deles teriam morrido em explosões provocadas por 5 carro-bombas durante o último ataque aéreo em Israel. Ou seja, o Irã está sentindo a mão pesada de Israel. Israel é muito mais eficaz, muito mais cirúrgico nas suas ações. O Donald Trump mandou um recado para o Irã. Falou o seguinte, olha, se vocês atacarem os Estados Unidos vão revidar. E aí, são em níveis nunca antes vistos na história. Os Estados Unidos vão atacar de tal forma que nunca na história civil ninguém nunca viu um ataque de tais proporções se o Irã tomar medidas contra os Estados Unidos. Então não entrem contra os Estados Unidos, não. Outra matéria que está circulando é que o próprio Donald Trump segurou a barra para o Irã. A gente vai falar sobre isso. Mas primeiro vamos ver esse vídeo do Ivan Kleber aqui, que diz que o Donald Trump declarou que é possível que os Estados Unidos se envolvam, sim, direto no conflito com o Irã.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou neste domingo que é possível que os Estados Unidos se envolvam num conflito Israel e Irã. Lembrando que até o momento os Estados Unidos ajudaram a Israel a se defender dos ataques iranianos e também colaboraram com inteligência e informações aos israelenses que fazem o ataque contra o Irã. Mas um envolvimento direto nesses ataques com caças ou mísseis ainda não aconteceu. Contudo, o presidente Donald Trump, repetindo na manhã deste domingo, declarou, conforme reporta a emissora ABC News, de que os Estados Unidos podem se envolver diretamente, o que pode levar a uma escalada nas próximas horas no conflito. Eu sou Ivan Kleber, falo diretamente de Londres, no Reino Unido, e hoje é domingo, dia 15 de junho de 2025. Muito obrigado a todos que compartilham o meu perfil e também o conteúdo aqui publicado. Muito Vamos lá, pessoal. Então a gente precisa entender, né? Com a entrada dos Estados Unidos, aí a discussão fica mais grossa, né? O Irã criticou a indiferença da ONU, disse que a ONU tinha que ter saído contra Israel e defendido o Irã, e criticado também os Estados Unidos, que estão a favor de Israel. A ONU não está querendo entrar nessa. Enquanto os governos de esquerda estão todos aliados ao Irã, né? O Lula já sinalizou muito bem que está do lado do Irã. Maduro reafirma solidariedade ao Irã e critica Netanyahu. Ou seja, Lula está vivendo uma contramão aí, né? Está correndo o risco aí de ter que decidir sobre o dia da amizade com Israel e, mais uma vez, né, entrar em conflito com Israel, de conflito diplomático. A pressão da esquerda é para que o Lula rompa relações com Israel. Cá entre nós, né? Vergonhoso, vergonhoso. Tem um vídeo, né, que foi circulado aqui pelo Gil Diniz, né? Que é o seguinte: o pessoal que tá lá em Israel aguardando socorro para poder sair, eles falaram que não tem o que fazer, né? Acompanha o vídeo aqui comigo. Estou aqui poder passar novas informações para vocês. Ontem, mais uma vez, às 5 e pouca da manhã, voltamos ao bunker por conta de mais um bombardeio aqui, a cidade que eu estou próximo, a cidade de Tel Aviv. Estamos aqui, como eu falei, na cidade de Kfar Saba, próxima a Tel Aviv, e nós vimos mais uma vez aqui os mísseis passando aqui em direção a Tel Aviv. Falar também que a gente participou agora de uma reunião com o Ministério de Relações Exteriores para poder discutir a questão da guerra, mas não se sabe... Não se tem previsão da reabertura dos aeroportos. A gente falava sobre a imprevisibilidade da nossa volta. Era importante a gente entender quando os aeroportos vão ser reabertos para que possamos voltar. Não se tem essa previsão. Nós estamos discutindo aqui no grupo, a grande maioria está entendendo que a melhor maneira vai ser tentar sair por via terrestre. Nós temos aqui algumas opções. Uma sair pelo Egito, outra sair para a Jordânia e a outra pelo mar para o Chipre. E a partir dessas nossas saídas, que seria de forma terrestre, buscar depois um aeroporto para que pudéssemos voltar ao Brasil. Falar aqui que o governo israelense tem dado apoio aqui na medida do possível, ele não orienta e não pede que a gente faça essa saída daqui dessa maneira, espera que a gente fique aqui nesse local, mas não se sabe quando essa guerra pode acabar, não se sabe quando a gente pode voltar, né? Nós estamos fazendo essas tratativas, vamos entrar em contato com esses países para ver se conseguem nos receber e liberar a nossa entrada. Falar também que a gente não recebeu ainda, né, ligação do governo brasileiro dando nenhum tipo de apoio ou suporte para que possam negociar a nossa entrada nesses países, né, porque somos autoridades municipais. Eu acho que todo brasileiro tem direito a ter aí um apoio do seu país para poder regressar no caso de guerra, mas não tivemos aí esse apoio e nós não vamos esperar também não, vamos procurar pelas nossas próprias forças, vamos entrar no carro, vamos tentar negociar, vamos tentar pedir nossa entrada para esses países aí para que possamos voltar em segurança para o Brasil. Certo é que a gente está aqui, a nossa missão não faz mais sentido aqui, viemos aqui para poder entender, aprender e levar esses ensinamentos para a nossa população, seja ele em ciência e tecnologia, na questão do software, na geração de emprego, de renda para a população, na questão do uso correto da água, na questão da evasão escolar, tudo isso estava dentro do programa que nós viemos fazer aqui, mas não faz mais sentido, como eu falei, porque o programa foi paralisado e nós não vamos conseguir avançar nesses pontos de segurança pública, trânsito e transporte, enfim, era um programa completo e muito interessante, de 10 dias, como eu falei, que não faz mais sentido, então melhor agora a gente voltar. Então nós estamos agora discutindo para ver se a gente consegue arrumar aqui um transporte terrestre para poder acessar esse país, para a gente poder sair daqui o quanto antes possível. Forte abraço a todos e eu vou informando vocês sobre as novas atualizações. Valeu! É isso aí, pessoal. Lembrando que os prefeitos estão lá, né? À deriva, lá em Israel. Tá
Bom, e é isso, pessoal. Grande abraço. Amanhã de manhã a gente tá de volta com mais um editorial para vocês. Muito obrigado e até amanhã.